Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e eu sou o fundador da Hybrid Theory. A gente teve um probleminha agora para poder gravar a nossa live. Realmente foi um erro na configuração do meu computador aqui no OBS Studio e por esse motivo a live não conseguiu acontecer. Mas, nesse mesmo formato, eu não gostaria de estar aqui e deixar vocês carentes do conteúdo que eu ia mostrar. Sendo assim, eu vou gravar uma aula aqui, utilizando o Camtasia, e vou gravar e colocar, né, disponibilizá-la no YouTube para que vocês possam ver. Então, primeiramente, eu quero pedir desculpa para todos vocês e o objetivo sempre foi esse, é de passar conteúdo para vocês, para que vocês consigam utilizar no dia a dia. Então, a gente não vai ter muita enrolação e eu quero, né, mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer. Basicamente, o nosso projeto hoje ele vai ser relativamente simples. Ele nada mais é do que a gente criar automações utilizando o nosso computador. Então, digamos que todos os dias você precisa entrar no seu computador, você precisa entrar em determinado site, baixar um arquivo em algum programa, copiar esse arquivo, levar ele para algum lugar. Tudo isso faz com que fique mais pesado, né, o seu dia a dia, porque você vai precisar criar essas tarefas repetidamente. Então, o objetivo das automações é justamente isso, para que você ganhe produtividade. Então, você utiliza menos tempo fazendo mais tarefas. O primeiro princípio que a gente precisa pensar quando a gente quer tratar automações é a seguinte forma: a gente só pode automatizar tudo aquilo que pode ser feito manualmente. E pode parecer meio trivial o que eu estou dizendo, mas faz todo sentido. Por quê? Se você consegue fazer isso na mão, você vai conseguir automatizar. Porque a gente vai ver aqui, à medida que a gente estiver desenvolvendo o nosso código, que basicamente é como se a gente estivesse escrevendo, dizendo literalmente para o computador o que a gente quer que ele faça. Então, a gente precisa fazer isso primeiro manualmente, para que a gente tenha em mente o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Só para lembrar que depois eu vou deixar todos os links, vou deixar um resuminho de tudo que a gente utilizou, os comandos, os códigos aqui na descrição desse vídeo, para que vocês não tenham que ficar pausando, lembrando, olhando o vídeo a todo momento. Mas o vídeo vai estar disponível e se vocês quiserem, vocês podem sim voltar, agilizar ou não. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar hoje uma ferramenta que é chamada de Python. Então, o que é o Python, basicamente? O Python é uma linguagem de programação. Assim como Java, assim como Flutter, assim como dentre outras tantas linguagens de programação que existem. Só que a diferença do Python em relação a muitas linguagens de programação é que ela é uma linguagem mais simples. Apesar dela ser uma linguagem de alto nível, ela não exige tantos comandos complexos que outras linguagens de programação têm. Então, no Python, a gente consegue utilizar várias ferramentas, utilizar várias funções, sem ter que escrever muita coisa diferente, né, caso você utilizasse uma outra linguagem de programação. Então, o Python hoje, ele é responsável, né, com ele dá para você criar automações, dá para você criar aplicativos, sites, ciência de dados, machine learning, algoritmos, modelos preditivos. Existem diversas coisas que você consegue utilizar o Python. Então, o objetivo de hoje, o nosso projeto é o quê? É fazer com que eu consiga entrar no meu LinkedIn, que eu consiga baixar o meu currículo e que eu consiga enviar ele no e-mail para alguém. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa é baixar o Python no nosso computador. E para poder baixar o Python, então eu vou clicar aqui no Google, vou abrir o meu Chrome, e o que eu recomendo para vocês é que vocês baixem o Anaconda. Então você pode vir aqui no Anaconda, né? Lógico que vai mostrar essa imagem daqui, mas você vai colocar Anaconda Download. Então, só para vocês ficarem despreocupados, né? Lembrando que eu vou colocar todos os links aqui embaixo. Mas basicamente você precisa entrar no site aqui da Anaconda e aqui você vai conseguir baixar o seu, né? Você vai conseguir realizar o download do Python aqui, porque o Anaconda ele já é meio que um pacote que vem instalado Python. Então você pode baixar ele. Uma outra ferramenta que eu vou utilizar é uma IDE. Então, se você nunca ouviu falar nisso, uma IDE é uma ferramenta onde você consegue escrever códigos. Então, todos os códigos em Python que a gente vai escrever, a gente vai utilizar essa IDE, que é o Visual Studio Code. Existem PyCharm, IntelliJ, dentre outras ferramentas que você possa utilizar aí. Até se você quiser fazer direto no Anaconda, no Jupyter, né, que ele vem junto com o Anaconda, você pode fazer. Por que o Adriano está utilizando o VS Code? Por ser uma das ferramentas mais utilizadas no mundo e ele tem algumas facilidades para você que está escrevendo. Autocomplete, ou seja, quando você começa a escrever uma palavra, ele completa ou ele te dá a sugestão disso. Ele grifa as palavras em cores diferentes para que você possa
conseguir entender qual que é o nome dos códigos das funções que você está utilizando. Então, o primeiro passo é baixar a Anaconda, baixar o Visual Studio Code. Então, a partir do momento que você fez isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou clicar com o botão direito, vou vir em novo e eu vou criar uma pasta. Eu vou chamar essa pasta aqui de aula, deixa eu ver aqui, vou chamar ele de automatização. Repara que eu não coloquei aqui o C cedilha. Sempre quando você for trabalhar com linguagem de programação, de preferência nós não utilizamos nem acentos, né, nem outros tipos de caracteres especiais, porque eles podem dificultar determinadas ferramentas a conseguir entender o nosso código. Ainda que essa seja só uma pasta, vai ser importante a gente poder colocar aqui ela nesse formato. Então, coloquei aqui a minha automatização, agora eu vou abrir o meu Visual Studio Code. A partir do momento que eu abrir ele, é necessário que você instale alguns plugins. O que são esses plugins? Esses plugins são meio que um interpretador. Como o Visual Studio Code é uma ferramenta genérica, ele não vai trazer aqui para você todos os plugins instalados, ele não vai conseguir interpretar tudo isso. Então você precisa vir aqui embaixo na área de plugins, né, que em extensões, e você precisa procurar o do Python. Então você pode vir aqui, colocar Python e você vai conseguir instalar ele aqui, ó. Vão aparecer diversos, né? Tem algumas votações aqui, mas basta você instalar ele para que o seu computador leia. Só que quando você fizer isso também, provavelmente, como você já baixou o Anaconda, pode ser que o Visual Studio Code já reconheça. Ou você pode vir aqui e baixar o Jupyter. O Jupyter Notebook é a mesma coisa que eu vou utilizar aqui no Visual Studio Code. Mas o Visual Studio Code tem todas essas facilidades que eu falei para trás. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir uma pasta, né? A gente acabou de criar uma pasta na nossa área de trabalho que chama automatização. Então, eu vou clicar nela e vou clicar aqui em selecionar a pasta. Repara que ele automaticamente já virou a tela, ele mostrou para mim aqui que eu estou dentro da pasta automatização. E agora a gente precisa criar um novo arquivo, um arquivo onde a gente vai escrever os nossos códigos. Então, eu vou vir aqui e clicar em novo arquivo. E aí sim, ele vai te perguntar aqui qual que é o kernel, né, que você vai utilizar, qual que é a ferramenta que você vai utilizar como interpretador. Então, como eu já tenho o Jupyter Notebook instalado no meu computador, eu vou selecionar ele, vou clicar nele. A primeira coisa que ele vai fazer é criar esse arquivo com esse nome aqui, que basicamente ele está querendo dizer que não tem um nome ainda para o projeto, a gente vai renomear ele no final. E essa mensagem que está aparecendo aqui no meu computador é porque eu estava trabalhando com uma outra ferramenta do Python e de vez em quando ele dá um bugzinho aqui e pede para eu instalar novamente. Então eu tenho aqui agora o meu arquivo Python. Aqui nós temos duas formas de fazer. Nós podemos adicionar códigos e um Markdown. O Markdown basicamente é para você conseguir colocar um texto. Então o que você poderia fazer? Você poderia vir aqui no Markdown e colocar um nome para o seu projeto, sei lá, automatizando meu computador com Python. Um exemplo. A partir do momento que você fizer isso, você tem aqui um texto, um título, né? E nós temos algumas vantagens também, que a gente pode trabalhar com asterísticos aqui. Quando você coloca asterísticos, né, essas hashtags, perdão, né, no Python, ele meio que vai fazer com que o seu texto fique maior. Então, repara que agora, quando eu dei um Alt Enter, tá? Para eu poder pular de célula, eu apertei Alt Enter, ele colocou o texto nesse tamanho. Então, agora sim, eu tenho ele de cá. Eu vou excluir esse aqui em cima, então basta vir aqui em excluir célula. E a partir de agora, né, eu posso mudar esse aqui de Markdown para outra coisa. Vou excluir ele aqui. E agora eu vou incluir uma nova linha de código. Então agora sim a gente vai começar a escrever o nosso código para automatizar o que a gente quiser. Para a gente poder automatizar isso, existem várias ferramentas, né? Várias bibliotecas. A gente utiliza muito esse termo biblioteca dentro do Python. Então a gente vai utilizar uma biblioteca muito famosa que é chamada de PyAutoGui. Então, como que a gente faz para chamar uma biblioteca? A gente utiliza muito esse termo, chamar. Então, você vai precisar importar ela para o seu código. Então, você vai vir import, vai colocar aqui PyAutoGui. E aí, para você não ter que ficar escrevendo PyAutoGui todas as vezes, você pode renomear. Então, você pode colocar um S, e para ficar mais fácil de escrever, eu vou colocar PY. Repara que o que eu vou fazer agora? Eu preciso chamar essa biblioteca, então eu vou apertar aqui o playzinho. Quando eu apertar o playzinho, a primeira coisa que ele vai me mostrar é qual que é o interpretador que eu quero que você utilize. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar aqui o Python.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em base Python 3.9.7. É a versão que está instalada no meu computador hoje, em 2022. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que ela esteja numa versão maior, ou que você até tenha no seu computador alguma versão anterior. Então, eu vou selecionar ela aqui, e repara que automaticamente, o que o Visual Studio Code fez? Ele mudou aqui as cores dos comandos que eu tinha mandado. Então, import é meio que uma palavra reservada. Ele reconheceu como um comando. O PyAutoGui, ele pintou de verde, e ele reconheceu que isso aqui é uma biblioteca. O as também é um método que a gente utiliza para renomear, então ele mudou isso de cor. E agora ele veio aqui e reconheceu que py, né, py, é o nome que eu dei para a biblioteca que chama PyAutoGui. Basicamente, o que você precisa fazer? Você vai clicar aqui em executar. Quando você clicar em executar, ele vai mostrar aqui quantos milissegundos, né, quantos segundos que ele gastou para você. Só que provavelmente você vai cair num grande problema. Qual que é esse problema, Adriano? A biblioteca PyAutoGui, ela não vem instalada diretamente no Anaconda. Então, provavelmente ela vai dar um erro aqui falando que o módulo não foi reconhecido ou algo nesse sentido. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai vir aqui, apertar o seu botão do Windows, vai escrever Anaconda e vai aparecer o prompt do Anaconda, que é esse aqui, ó, Anaconda Prompt. E aqui dentro você vai precisar instalar o PyAutoGui. E como que eu faço para instalar o PyAutoGui? É muito simples. Você vai lançar o comando aqui, ó, pip install install e você vai colocar PyAutoGui, PYAUTOGI. Vou colocar os nomes aqui embaixo também para ficar mais fácil, até se caso tiver muito pequeno o nome para vocês. Mas a partir do momento que você colocar pip install PyAutoGui, você pode dar um Enter. Repara que quando você der um Enter, no caso do seu computador, se você não tiver instalado, ele vai aparecer várias caixinhas, porque ele vai estar baixando todas as dependências, e no final ele vai aparecer uma mensagem, escrito download com sucesso, ou algo nesse sentido. Como eu já tinha ele aqui, ó, você repara que ele já mostrou para mim que os requerimentos foram satisfeitos, né? Porque eu já tinha essa biblioteca aqui dentro. Então eu posso fechar ele aqui. Lembrando que depois que você instalou, você pode vir executar de novo. Caso ele dê algum problema, feche o Visual Studio Code e abre novamente para ele reconhecer essa biblioteca que você fez. E a partir de agora, eu tenho essa biblioteca instalada no meu computador. Então, por padrão, até para ficar algo mais organizado, eu vou criar uma outra linha de código onde a gente vai começar a escrever o que eu quero fazer. Então, o PyAutoGui ele é uma biblioteca para automatizar. E eu renomeei ele para o nome py. Então, vou colocar agora py, ponto. A partir do momento que eu colocar um ponto, ele vai mostrar uma série de funções que o PyAutoGui faz. E a primeira que eu vou utilizar é a press, ou seja, o meu computador vai pressionar. E eu vou colocar entre parênteses o que eu quero que ele pressione. Qual que é o shortcut, né? Qual que é o atalho, qual que é a ferramenta, né? A tecla, o que eu quero que ele pressione para mim. Eu quero que ele pressione inicialmente o botão do Windows. Então eu vou colocar entre aspas. Sempre é importante você lembrar que quando você estiver trabalhando com essas strings que eu estou mostrando, que são textos, você precisa colocar entre aspas. Então eu vou colocar o nome Win. O que é o Win? É o botão do Windows. Então, o que vai acontecer? Quando eu vier aqui e clicar em rodar, repara que automaticamente ele clicou o botão do Windows sozinho. Olha o poder que a gente tem para automatizar qualquer coisa. Então, agora sim, eu tenho uma automatização aqui. Adriano, mas como é que você sabe que é o Win? Como é que você sabe que quando você escreve o Win, ele coloca o Windows? Aí você vai precisar ler a documentação que eu vou colocar aqui. Porque com certeza eu não vou lembrar todos os comandos de cor. Até porque eu, particularmente, não trabalho só com Python, eu estudo outros tipos de linguagem de programação. Mas você nunca vai conseguir ter de cabeça tudo isso. Então, quando você estiver criando o seu código, provavelmente você vai precisar fazer uma consulta. Só que vou criar uma nova linha de código aqui. Você pode colocar um outro comando aqui, que são para existe um outro comando que você pode colocar, atalhos aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, e você pode colocar aqui, ó, atalhos PyAutoGui. Um exemplo. Então, ele vai aparecer aqui, ó, automação PyAutoGui. Vai aparecer algumas coisas, você pode ir direto na documentação,
Olha, ele vai mostrar como você mover o cursor, como você localizar o cursor, como que você faz para clicar. E ele tem um comando bastante bacana, que é esse de Keystory, se eu não me engano, que é onde você consegue vir aqui, ó, e colocar um Keyboard Keys. O que que são esses Keyboard Keys? Quando eu der um Enter aqui, ó, um Ctrl Enter, ele trouxe aqui para mim vários tipos de comandos que existem. Então aqui você vai conseguir identificar, Adriano, como que eu faço para apertar hashtag? Como que eu faço para apertar o ponto? Como que eu faço para apertar o Ctrl? Como que eu faço para apertar o Shift? Todos esses comandos estão dentro da documentação aqui do PyAutoGui. Então aqui vai existir várias formas de você trabalhar e você lendo para você conseguir fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui agora, vou fechar aqui essa parte, e o que que eu vou fazer? Eu vou continuar a minha programação. Então, agora que eu pressionei o botão do Windows, eu quero que eu entre no Google Chrome. Então, para isso, eu vou colocar py.write, que é escrever. Eu também dei uma olhada na documentação antes de gravar esse vídeo. E aqui você vai colocar entre aspas o que que você quer escrever. Repara que você pode colocar entre aspas simples ou aspas duplas, não faz diferença. A única coisa que você precisa seguir como critério é que, se você iniciou na aspas simples, você precisa fechar na simples. Se você iniciou na dupla, você precisa fechar na dupla. Então aqui eu vou pedir para ele escrever Shorm. Então, o que que minha automação está fazendo até agora? Ele está entrando no Windows, está vindo aqui escrevendo Shorm. Se eu der um play, repara que ele vê que ele fez Shorm. O que que eu preciso que ele faça agora? Eu preciso que ele pressione um Enter, né? Então eu vou copiar aqui, ó, selecionei meu código, dei Ctrl C, vim aqui embaixo, Ctrl V, e agora eu vou pedir para ele pressionar Enter. Então Enter, a gente escreve assim, Enter normal. Repara que eu vou vir aqui e vou rodar. Só que a gente está entrando num problema. Qual que é esse problema, Adriano? Ele está rodando muito rápido. Muitas das vezes pode ser que seu computador ainda nem terminou de carregar ou de ler uma página para que ele consiga fazer o que você quer fazer. Ou seja, uma planilha no Excel. Poxa, eu preciso entrar numa planilha do Excel. Cara, às vezes sua planilha vai demorar a carregar, vai demorar a abrir. Então a gente precisa pedir que ele demore, né? Que ele espere um pouco. E esse esperar, existe uma outra biblioteca que a gente vai utilizar, que é a Time. Então, você vai colocar aqui, ó, import time, e você vai rodar novamente. Ele acatou a time aqui. O que que você vai fazer? Você vai pedir para ele esperar. Então, o comando para esperar é time.sleep e você vai abrir o parêntese. Quando você colocar time.sleep, ou seja, espera um pouco, descanse, né? Sleep, se eu não me engano, é dormir, né? Então, durma um pouco. Aqui você vai colocar a quantidade de segundos que você quer que ele espere. Então, no meu caso, como é algo relativamente simples que a gente está fazendo, eu vou colocar só o número 2 aqui dentro. Então, significa que ele vai esperar 2 segundos. Se você identificar aqui, ó, a própria documentação do Visual Studio Code fala, ó, delay na execução para você conseguir os números de segundos. O argumento parará não pode ser floating, ele pode ser número floating também, e um número de subsegundos de precisão. Então você pode colocar aqui 2,3 segundos ou coisas nesse sentido. No meu caso, eu vou utilizar somente o 2 aqui. Então eu vou copiar isso daqui, porque cada função vai precisar de um time.sleep. Pode parecer um pouco confuso, mas tenta entender o que a gente está fazendo até agora. Adriano, pressiona o botão do Windows, espera um pouquinho, escreve Shorm, espera mais um pouquinho e aperta Enter. Se ficar confuso para você, e até recomendo, é importante você colocar alguns comentários para você entender o que você está fazendo. Olha, aqui eu estou pressionando o botão do Windows. Quando você coloca essas hashtags, lembra aqui no título, ele entende como texto. Então isso aqui é um comentário. Eu consigo colocar um comentário e ele não vai interferir no meu código. Eu posso vir aqui de novo, dar um Ctrl C, e agora eu estou pedindo para ele entrar no Chrome. Então ele vai entrar no Google Chrome. Então, ó, ele veio, escreveu, né? Vou até dar um Ctrl X aqui, porque ele está entrando no Google aqui embaixo. Porque à medida que você for criando a sua automação, no final você vai conseguir entrar aqui e você vai conseguir ver o que cada comando está fazendo. Então repara que agora quando eu der um play, ó, ele foi lá, está esperando, colocou o Chrome, apertou o Enter e abriu a guia. Então agora sim ele está vindo aqui e está fazendo toda a diferença. Eu só vou fechar algumas guias aqui
para que fique mais fácil. Agora que ele apertou o Enter, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele entre no YouTube, por exemplo. Então, posso vir aqui, vou colocar aqui, sei lá, slash. Vou colocar aqui slash YouTube. Vai aparecer esse vídeo aqui, ó, do slash. E o que eu quero fazer? Eu quero que ele abra sempre nesse vídeo. Então, vou até selecionar esse outro aqui, que chama Anastasia. É uma música do Slash, nem sei se eu estou pronunciando certo. Mas você vai copiar esse link aqui. Por quê? Porque eu quero que quando eu entre no Google, ele copie esse link. Então, vou dar um Ctrl C, repara que eu copiei o meu link, e vou voltar no Visual Studio Code. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui novamente um time.sleep, vou colocar aqui 2 segundos. E o que eu vou fazer? Agora eu vou pedir para ele escrever aquilo lá. Então eu vou colocar py.write e vou colocar entre aspas o link que eu queria. Então quando ele entrar no Google agora, que ele apertar Enter, repara o que ele está fazendo. Ele veio aqui no botão do Windows, escreveu Google, apertou Enter, ele vai colar o link que eu quero aqui e vai apertar Enter. Ele vai fazer isso. Então por isso que eu falei com vocês, é importante que a gente faça automação primeiro na mão, para a gente conseguir automatizar ela. Então, a partir do momento que ele fez isso, eu posso vir aqui novamente e pedir para ele pressionar Enter. Então, né, posso vir aqui, pedir para ele esperar. É sempre uma boa prática você pedir para ele esperar um pouquinho e você dá um Enter aqui. Ó. Ele foi lá no Google, escreveu Google, copiou o link, apertou Enter. Então ele colocou aqui página indisponível, provavelmente deve ter sido o link que eu colei, pode ser que eu colei o link errado. Vamos ver aqui, é isso mesmo, eu colei o link errado. Então vamos voltar lá no slash, ó. Copiei o link, vou vir aqui novamente, Ctrl V. Aparentemente o link está certo, né? Vamos pedir para ele esperar mais um pouquinho, que pode ser às vezes isso. Então, pedir para ele esperar mais um pouquinho aqui, uns 3 segundos, para na hora dele escrever, dar certo. Então, rodei meu código, ele foi lá, apertou o botão do Windows, escreveu Shorm, veio lá na minha guia, colocou o link do slash e apertou Enter. Provavelmente está com algum problema nesse link aqui. Ó. Repara que quando eu estou copiando ele, não está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para, ao invés disso, ele vir aqui ó, e escrever YouTube. Então, vamos rodar aqui novamente. Foi lá, apertou, escreveu Google, escreveu YouTube, deu Enter. Por padrão, no meu navegador, estava um vídeo aqui da Karine Lago, que é uma pessoa que eu super admiro aí. Então aqui a gente tem um vídeo que eu consegui entrar no YouTube. Agora o que eu quero fazer? Eu quero clicar aqui do meu lado direito, ou melhor, eu quero clicar aqui em pesquisar e quero pesquisar aquele vídeo do Slash que eu estava procurando. Então como que eu faço para ele clicar aqui? Eu preciso identificar qual que é a posição do mouse, ou seja, onde está o meu cursor nesse momento. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra linha de código aqui, e o PyAutoGui tem uma função que chama py.position. Vou abrir parênteses. Quando eu rodar ela, ele vai me trazer um eixo X e um eixo Y. Só que eu preciso que esse eixo X e o eixo Y sejam esse lugarzinho aqui, ó, onde eu clico em pesquisar. Então, como que eu faço para acontecer isso? Eu venho aqui, deixo o meu mouse de cá, né, a minha teclinha aqui para depois eu voltar aqui, coloco o meu mouse de cá, onde eu quero pesquisar, e agora, repara que eu não estou mais com a mão no meu mouse está no lugar onde ele precisa clicar. Agora, eu vou apertar Ctrl Enter. Repara que quando eu fiz isso, o meu mouse continuou no mesmo lugar. Só que quando eu dei Ctrl Enter, ele mostrou para mim que a posição é 924.197. Então agora eu tenho aqui a minha posição do mouse. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no py.position, vou adicionar aqui, não, posso continuar aqui. E aqui o que eu vou fazer? Agora eu vou pedir para ele se mover. Eu quero que ele mova o meu cursor do mouse até essa posição que eu encontrei. Então eu vou colocar py.moveTo, que é esse aqui, e vou abrir parêntese. Repara que quando eu abro parêntese, ele vai me pedir aqui ó, o eixo X
e o eixo Y. Quais são esses eixos? São a posição do meu mouse, para onde eu quero mover o mouse. Eu quero mover o mouse para a posição 924, que é a X, 197, que é a Y. Então, vou vir aqui e colocar 924, 197. Quando eu fizer isso, né, vou colocar aqui mais um time.sleep, e aqui eu vou colocar um comentário. Ó, mover para pesquisar no YouTube. Então, cliquei aqui em mover para pesquisar no YouTube. O que você pode fazer? Vem aqui embaixo, pede para ele esperar mais um pouco. E agora, no comando de baixo, você vai pedir para ele clicar. Ou seja, eu movi o meu mouse até na barra em pesquisar, e agora eu vou mover o meu mouse para eu poder clicar em pesquisar. Então, agora o que eu vou fazer? Vou até copiar esse código aqui, ó, py.moveTo. E agora, ao invés de colocar moveTo, eu vou colocar .click. Ou seja, eu quero que você mova o meu mouse para a aba pesquisar, que você aguarde um pouco e depois você clique, né, na aba pesquisar. E depois que você clicar em pesquisar, o que eu quero que você faça? Eu quero que você escreva slash. Então, eu vou voltar aqui no write. Vou colar aqui embaixo e colocar slash. E quero que você aperte Enter, né? Para você pesquisar. Então, pedi para você esperar mais um pouco. Vim aqui, coloquei Enter. Olha o tamanho que está ficando a automação. Mas, basicamente, está tudo bem legível. Você pode dividir aqui em blocos de código se você preferir. Então, olha, pressione o botão do Windows, escreva Chrome, aperte Enter, procure o YouTube, entre no YouTube, mova o seu cursor do mouse para a aba pesquisar, escreva slash e aperte Enter. Então, vou vir aqui dar um play. Repara o que ele está fazendo. Entrou no Shorm, foi lá em cima, bonitinho, colocou o YouTube, vai entrar no vídeo da Karine Lago, vai vir lá em cima em pesquisar, vai clicar, vai escrever slash e vai apertar Enter. Repara o que ele fez, né? Olha quanta coisa bacana ele fez. Demorou um pouquinho? Poderia ter sim ter sido mais rápido. Só que é muito importante quando você for trabalhar com automações, de preferência você fazer elas mais pausadas. Porque a minha internet relativamente está boa, mas se a sua não tiver, então a gente pode ter esse problema. Basicamente, o que eu quero agora? Eu quero que ele venha aqui e clique nesse primeiro vídeo. Ou nesse de baixo, que era até a música que eu estava procurando. Então a gente vai voltar lá no py.position, vou deixar o meu mouse aqui em cima, e agora eu vou apertar Ctrl Enter. Então a posição agora para ele clicar aqui no vídeo do slash é ele vir em 748, 788. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode aproveitar muito o código, porque tecnicamente eu estou arrastando, clicando, puxando, você sempre vai copiar código. Eu vou pedir para ele esperar mais um pouco. E agora eu vou colocar aqui tanto o move to, ó, vou copiar esse bloco todo de código aqui. E o que eu vou fazer? Aqui ele vai ser clicar no vídeo do slash. Cliquei no vídeo do slash. Só que o vídeo do slash, a posição dele é 748, 788. Então, vou vir aqui, 748, 788. A mesma coisa para ele clicar. Ele vai clicar na 748, 788. Vou só dar um Ctrl X aqui, porque o comentário é na linha de baixo. Quando ele clica, é nessa linha aqui, ó. Na de cima, ele só move o mouse. Lembra do move e do clique? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou rodar o código novamente. Estou sem as mãos, ele entrou no Google Core, no Google Shorm, você foi lá em cima, escreveu YouTube, vai cair no vídeo da Karine Lago, ele vai escrever slash, vai dar Enter, vai mover o meu mouse para a parte do slash e clicou. Então, basicamente, eu tenho minha automação aqui agora. Agora, imagina a quantidade de coisas que você pode fazer. Existem muitas coisas que você pode fazer. Um outro exemplo para a gente continuar aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para ele abrir uma outra guia agora. Então, o que eu posso fazer? Eu vou só dar uns enters aqui. A gente sabe que até agora ele clicou no slash. A gente pediu para ele esperar um pouco.
Agora eu quero que ele venha aqui, ó, e clique numa nova guia. Existem várias formas de você fazer. Dentro do nosso navegador, você poderia pedir para ele apertar Ctrl T e ele abriria uma nova guia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, até na documentação que que a gente tinha aberto aqui, ó, ele mostra algumas coisas de como que a gente faz, ó. Um hotkey. Um hotkey é algo que a gente consegue fazer com que ele clique. Olha, dá para você colocar para ele clicar Ctrl Shift Q. Então aqui dentro, depois que ele clicar, eu posso pedir para ele apertar Ctrl T para abrir uma nova guia. Então o que ele vai fazer aqui agora? Eu vou copiar esse hotkey, ou vou vir aqui mesmo, colocar py.hotkey, vou abrir aqui, vou colocar entre aspas, e ele precisa apertar Ctrl T. Então eu coloquei Ctrl, repara que ele colocou aqui uma vírgula para separar. Então, ele apertou Ctrl, coloquei uma vírgula, vou vir aqui e colocar um T. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vim aqui e vou rodar novamente. Foi lá novamente, Google Chrome, clicou em YouTube, clicou no Google, né? Vai escrever YouTube. Apareceu o vídeo da Karine Lago. Colocou slash. Vai clicar no vídeo de baixo. Repara que ele abriu outra guia aqui, ó. Só que ele abriu uma outra guia anônima, que provavelmente, como eu já estou com muitas guias aqui abertas, pode ter acontecido isso. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, só para minimizar, e a gente fazer com que quando ele clique lá no vídeo do Slash, a gente peça para ele clicar em uma nova guia. Ele até abriu aqui o Ctrl T, mas ele não abriu na mesma guia. Então, a gente pode vir aqui apagar. Você pode procurar assim novamente, se você quiser utilizar um outro atalho desse. Mas eu vou até diminuir aqui o tempo, para o vídeo não ficar tão extenso. E a gente vir aqui e colocar 2, para ele fazer um pouco mais rápido. Existem alguns atalhos aqui no Visual Studio Code para você vir aqui, ó. Repara que ele já trouxe todo mundo para você mudar, mas eu estou fazendo aqui na mão para ficar algo bem tranquilo. Então, vou vir aqui, pedir para ele rodar novamente. Ele abriu. E aí, só um minutinho. Vim aqui. Até para a gente já pegar e ganhar tempo, repara que ele precisa clicar aqui, ó, nesse ponto que é onde ele vai abrir uma nova guia, quando ele estiver lá na página do Chrome, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai colocar aqui, Ctrl N. Posição 406, Y24. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pedir para ele mover agora para o 406,24. Então, tecnicamente, quando ele fizer isso aqui, ele vai abrir uma nova guia. Então, tecnicamente, ele vai vir, escrever Shorm, clicar aqui numa nova guia e vai abrir a outra guia que eu quero. Vamos ver se está funcionando? Coloquei Play, foi lá no Google Chrome, apertou o Chrome, perfeito. Colocou o YouTube, foi lá em cima, colocou slash, clicou no slash, foi lá em cima, clicou para mim uma nova guia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que ele entre no meu LinkedIn. Então, ó, aqui ele abriu uma nova guia. A gente pode copiar esse trecho aqui, ó. Pedir para ele vir agora no meu LinkedIn. Então, vou voltar no Python Position. Vou dar um Ctrl Enter. Ó, posição 260, 127. Então, ele vai clicar no meu LinkedIn agora. Para a gente agilizar, eu já vou fazendo para a gente escrevendo mais código, tá? E agora eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele entre no meu LinkedIn, que ele baixe o meu currículo. Então, eu vou vir aqui agora e vou pedir para ele clicar no meu perfil. 610, 453. Então, copiei para cá.
610, 453. 610, 453. Então, aqui, o que que ele fez, né? Ele abriu uma nova guia. Aqui, ele clicou no LinkedIn. Então, vou colocar aqui, né? Clicou no LinkedIn. Repara que já estava salvo o meu atalho aqui, ó, do LinkedIn. E aqui, ele vai abrir o meu perfil. Então, cliquei aqui, abre o meu perfil. Vou pedir para ele esperar um pouquinho mais aqui, caso a página do LinkedIn demore para carregar. Agora eu quero que ele clique em mais. Então, ó, 1139.874. 1139.874. Posso vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Pronto, tá aqui. Ele vai vir aqui, vai clicar em mais. Agora, o que que eu preciso que ele faça, né? Eu preciso que ele venha aqui em salvar como PDF. Vamos ver se vai dar certo. Vou vir aqui novamente, só para a gente recapitular. Ele clicou em LinkedIn. Por isso que eu falo que a gente só automatiza aquilo que a gente faz manual. Clicou aqui em Adriano, clicou aqui em mais, e agora ele vai vir aqui, ó. Existem alguns comandos para você scrollar o mouse, viu? Ou você poderia pedir para ele apertar uma setinha para baixo ou um page down. No nosso caso, para a gente ganhar tempo, eu vou só mostrar como você vai baixar. Como que você vai clicar em baixar. Então, ele vai vir aqui, ó. Posição 1278, 1019. Então, vem cá, Ctrl C, Ctrl V, 1278, 1019. 1019. Vem aqui, bonitão, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, perfeito. Agora vamos ver se isso aqui está rodando, né? Já está bem grande o nosso código, mas repara que a gente escreveu muita coisa. Então aqui, ó, nesse comando de cá, ele vai baixar o meu currículo. Então, vou vir aqui e rodar. Foi lá, apertou o botão do Windows, apertou o Google Chrome, vai escrever YouTube, vai colocar slash, foi lá, colocou o vídeo do slash para tocar, vai lá em cima, clicar em uma nova guia, clicou em nova guia, vai clicar no meu perfil do LinkedIn, clicou no perfil do LinkedIn, foi lá, clicou em Adriano Ferreira, foi lá em mais, e vai clicar para baixar o meu arquivo em PDF. Ó. LinkedIn preparou meu currículo. Repara que automaticamente eu tenho aqui o meu currículo em PDF. Então, olha a quantidade de coisa que dá para a gente criar com poucos comandos. Com certeza, se você for olhar o código aqui, poxa, Adriano, o código está enorme, ficou grande. Ficou sim, mas são comandos que você sabe fazer. E basicamente a gente só deu Ctrl C e Ctrl V. Então aqui a gente conseguiria criar várias e várias coisas. E o que eu estou mostrando para vocês é só o começo. Então, existem outras funções, existem outras formas de fazer, trabalhando mais com atalhos. O que são os pontos negativos do PyAutoGui? Porque no PyAutoGui existe uma diferença aqui, ó, nos seus pixels da tela. Ou seja, se eu criar esse arquivo e mandar para outra pessoa, pode ser que ele não vá funcionar, porque o pixel da tela, a posição da tela do seu computador vai ser diferente da minha. Então pode ser que por esse motivo ele não funcione. Para isso, existem outros tipos de biblioteca que a gente utiliza para automações web, que são chamadas de Selenium. Então, sempre quando você precisar trabalhar com algo que você quer automatizar, quanto mais comandos universais você utilizar, melhor, porque aí você pode disponibilizar para outras pessoas caso você queira. Ou seja, o botão do Windows ele é universal. O botão do Chrome ele é universal. O Enter é universal. Escrever YouTube, tecnicamente, é universal. Então, tudo isso aqui é universal, mas você mover para a posição 924, para 748, isso é algo específico do meu computador. Então, para a gente finalizar agora, eu só quero mostrar algo que é bem interessante. A gente já compilou e escreveu o nosso código e digamos que tudo isso aqui esteja funcionando. O que a gente pode fazer? A gente pode transformar isso num executável, ou seja, criar um programa com isso para que a gente possa colocar essas informações dentro de um arquivo, onde todos os dias, ao invés de eu ter que abrir o Python ou coisas nesse sentido, basta você clicar nele duas vezes que ele vai fazer as automações que você precisa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Jupyter Notebook.
Então, quando você foi lá e baixou o Jupyter, né, baixou a Anaconda, o Jupyter veio junto com ele. Por que eu vou utilizar o Jupyter agora? Você pode até fazer isso no Visual Studio Code. Se você quiser salvar esse arquivo lá, você pode. Só que eu, particularmente, já tive alguns problemas, então eu prefiro utilizar no Anaconda. Dentro do Jupyter aqui, no Anaconda, você vai clicar em New e você vai marcar Python 3. Eu vou criar um novo arquivo. E o que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou voltar lá no Python, no Visual Studio Code, vou copiar esse arquivo, ó, copiei para cá, vou pegar todo o meu código, que é esse aqui, e vou colocar aqui embaixo. Isso daqui de PyPosition, eu vou deixar aqui, mas a gente não precisa. Não preciso saber a posição enquanto eu estiver executando o código. Vou deixar todo o meu código aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou renomear ele. Então, eu cliquei aqui em cima do nome. Vou chamar ele de Automate. Vou chamar ele de Automate, para não ficar um nome muito grande. Vou colocar bonitinho, né? Automatização. Perfeito. Vou colocar um rename. Agora o que eu vou fazer? Eu vou baixar ele. Então eu vou clicar em File, vou vir em Download e eu preciso baixar ele nesse formato Python, PY, para funcionar o que a gente vai fazer. Então cliquei em Python, repara que automaticamente lá nos meus downloads, então vou voltar aqui em Downloads, eu tenho aqui automatização Python. Vou até excluir meu currículo aqui e a gente tem essa pasta aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar criar, né, uma automatização, a gente vai criar um atalho. Então, para esse atalho, o que eu vou fazer? Quando você instalou ali o Anaconda, você vai vir aqui em Anaconda e você vai vir no prompt de comando do Anaconda. Então, clica no prompt de comando e aqui existem algumas coisas que a gente pode fazer. O que é o mais recomendado? A primeira coisa que a gente pode fazer é testar se o nosso código está funcionando. Então, a gente vai testar ao longo disso. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar ele num executável. Então, vou vir aqui no meu botão do Windows, vou escrever Anaconda, vou entrar dentro do prompt do Anaconda e vou transformar o meu código num ambiente virtual, que foi aquilo que eu tinha explicado. Então, para isso, eu preciso vir aqui e colocar um conda create -n, vou colocar aqui um Python, perdão, -n, vou colocar o nome, né, do programa que eu quero, vou chamar aqui de automatização, e vou colocar aqui Python e a versão do Python que eu estou utilizando, 3.9. Então, versão 3.9, ele vai falar que já existe com esse nome, quero sim substituir, porque foi o teste que eu tinha feito anteriormente, vou colocar aqui um Y de novo, ele vai carregar, então marquei aqui Yes, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, e colocar um conda activate automatização. Então, conda activate automatização, vou dar um Enter. E aparentemente está funcionando. O que eu preciso fazer agora? Testar se o meu código está funcionando. Eu criei um ambiente virtual. Então é como se eu tivesse reinstalado o Python aqui. Então, para isso, a gente vai navegar pelas pastas do nosso computador. Eu vou dar um dir, ou seja, ele vai ver tudo que eu tenho de pasta aqui, e eu preciso entrar nos meus downloads, que é onde está o meu arquivo. Lembra que a gente baixou o arquivo e ele está aqui em downloads, automatização? Então, vou vir em automatização, vou procurar aqui, ó, o nome da pasta downloads, e o que eu vou fazer, né? Vou vir aqui embaixo, vou colocar cd, escrever o nome da pasta. Então, downloads. Vim aqui, fiz isso, ele entrou dentro da pasta download. E o que eu tenho dentro da pasta download agora? Vou dar um dir novamente, e ele vai mostrar para mim, ó, automatização.py. Então, vou colocar aqui Python, automatização.py e vou dar um Enter. Para que você está fazendo isso, Adriano? Para você checar se de fato está funcionando o seu código. E repara que quando eu dou um Enter, ele vai dar ruim. Por que ele deu ruim? Porque ele não conseguiu reconhecer o módulo chamado PyAutoGui. Poxa, Adriano, mas eu não instalei o PyAutoGui? Sim, você instalou no código anterior. A partir do momento que você criou um ambiente virtual, você precisa instalar ele novamente. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, lançar um pip install PyAutoGui, ele vai baixar. E agora sim, se você apertar a setinha para cima, repara que você consegue pegar os códigos que você escreveu anteriormente. Se eu der um Python automatização.py, repara que ele vai repetir todo o meu código. Para a gente ganhar tempo, eu vou cortar ele aqui, ó. Provavelmente ele vai dar até um erro aqui,
apareceu uma mensagem de erro para mim. Não tem problema, que é só para... Olha, ele ainda está tentando mexer no meu mouse aqui, mas é justamente porque eu parei essa automatização. Então, o que que a gente vai fazer? Só esperar ele dar um debug aqui, né? Ele parar de ficar mexendo no meu mouse sozinho. Ok, tá mexendo aqui ainda, até ele mostrar uma mensagenzinha aqui. Então ele veio aqui, agora seria como se ele estivesse clicando em download, clicou. Pronto, nossa automatização aqui, ela está funcionando. Então, se ela está funcionando, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir agora e dar um outro comando, que é o pip install auto-py-to-exe. Então, um pip install auto-py-to-exe, que é o nome do aplicativo que vai ajudar a gente a poder transformar isso num executável. Então, a partir do momento que ele fizer isso, o que que a gente vai fazer? É importante que você procure algum logo, né, se você quiser colocar no seu aplicativo, porque a gente vai poder pôr um ícone dele. Então, o que que eu vou fazer? Existe esse site aqui, ó, que chama NConverter, que você consegue converter qualquer tipo de arquivo para o ponto ícone, né? Então, vou vir escolher arquivo, vou vir aqui em Downloads, vou selecionar a minha imagem, né? Então, na verdade, a minha imagem está aqui na área de trabalho. Então, vou selecionar aqui HB e vou clicar em Converter. Repara que quando eu fizer isso, o que que ele vai fazer? Ele vai converter a minha imagem e eu vou baixar ela como um ícone. Então agora essa imagem virou um ícone. Quando eu criar o meu aplicativo, eu vou poder colocar ele no aplicativo. Então agora eu vou vir aqui e lancei um pip install. Agora sim, eu vou lançar um auto-py-to-exe e vou dar enter. Pode ser que seu antivírus dê um pau aí, principalmente se for Avast, tá? Ele vai falar que está checando alguma coisa, que pode ser um possível vírus, mas isso não tem nada a ver. Ele só está checando porque é um arquivo que movimenta muita coisa aí no seu computador. Então, o que a gente precisa entender aqui nesse AutoPy to Exe? Script localização. Aonde está o código que a gente colocou? Está dentro da pasta Downloads. Não precisa mexer nisso aqui. O ícone, você pode vir em Browse, seleciona o ícone que a gente fez. Repara que ele está dando um probleminha aqui, ó. Ele está dando uma travadinha. Automatização, ícone, Browse, marca o ícone. Aqui em Advanced, vem aqui em How to Operate, marca All. E clica aqui em Converter Py to Exe. Basicamente são essas etapas, né? Você vem aqui em Script Localização, marca onde está o seu arquivo. Depois que você marca onde está o seu arquivo, ó, repara que ele deu aqui uma travadinha. Então, vou executar ele novamente. Vou vir aqui em Browser. Selecionei o meu arquivo. Ícone. Venho aqui em Advanced. Marco aqui All. E converto. Só esperar ele carregar agora. Lembrando que isso aqui ele vai deixar bem mais rápido o nosso código. Por quê? Porque a gente criou um ambiente virtual. Repara que ele já até terminou aqui, ó. Ele já criou o meu código. Então, ele só conseguiu fazer isso de forma mais rápida porque a gente criou um ambiente virtual. Se eu não tivesse criado, ele ia gastar muito tempo, porque ele ia ter que criar uma aplicação com todos os pacotes que você já baixou no Python a vida inteira. Então, aqui a gente coloca só os pacotes que a gente quer. No nosso caso, a gente utilizou só o PyAutoGui. Então, a gente, só para relembrar, vem Script Localização, marca aqui Browse, continua deixando aqui essas opções de OneFile e Console Window. Coloca o ícone se você quiser. Se você não colocar, ele vai vir um ícone padrão do Python. Em Advanced, você só precisa vir aqui nessa parte aqui em cima, em Advanced aqui, ó, How to Generate. Você vai colocar um debug, pode marcar um all. E basicamente você clica lá embaixo em converter. Quando você fizer isso, você pode vir aqui em Downloads, ele vai criar uma. Então, galera, repara que ele criou uma pasta aqui, ó, que chama Output. Você vai vir nela, Output, ele criou uma pasta com o nome do nosso projeto, que é automatização. Você vai descer aqui, ó, e você vai encontrar depois dessas APIs
uma aplicação com o nome automatização, igual o logo da minha empresa, que foi o logo que eu coloquei. Eu posso clicar aqui no botão direito nela e clicar em enviar para a área de trabalho. Repara que quando eu fiz isso, olha, ele criou um atalho aqui, e agora sim, se eu clicar 2 vezes nesse atalho, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um script e ele vai começar a fazer tudo que a gente tinha feito anteriormente. Ó, foi lá em Chrome, parará, vou fechar ele aqui, para a gente não rodar essa aplicação e não demorar de novo, mas você pode vir aqui e renomear, então você pode colocar aqui Hybrid, por exemplo. E agora você tem um aplicativo, todas as vezes que você quiser rodar. O que você pode fazer também? Existem outras formas de você programar ele para que ele atualize todos os dias, para que ele rode todos os dias. Você pode utilizar o agendador de tarefas do Windows. Existem outras formas de você fazer isso que eu não vou explicar nesse vídeo, até porque ele era um pouco introdutório. Então, basicamente, as automatizações que a gente consegue fazer com Python funcionam nesse formato. Você pode sim ter sua linha de código lá no Visual Studio Code, se você quiser rodar, né? Só que transformar ele num executável é uma tarefa bem bacana, que você vai conseguir fazer vários tipos de automatizações. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido bacana, que caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma sugestão dos próximos vídeos, basta vocês colocarem aqui nos comentários. E um grande abraço, gente. Muito obrigado e até mais.